mano? Tudo bom com vocês? Cara, tá brabo, hein? Porque, ó, nós já entramos no segundo bimestre. Olha como é que tá o ano. Olha como é que estão as coisas. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula do segundo bimestre. Essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre. E no segundo bimestre nós vamos estar falando sobre corpo, saúde e nutrição. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre exercício físico e alimentação saudável. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. A primeira coisa que a gente precisa saber é: a alimentação deve ser considerada um fator importante para a prática de exercícios físicos e de atividade física. Tem muitas pessoas que acham que eu posso fazer atividade física e exercício físico e continuar comendo da forma que eu quero. Comendo besteira, só comendo coisa ruim, só comendo coisa que não vai fazer bem para o meu corpo. E não é verdade. Não vai ajudar em nada. Vai piorar talvez a situação. Não é porque você faz atividade física ou faz um exercício físico que você pode comer o que você quer. Não. Você precisa também se alimentar de uma forma regrada e de uma forma correta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é preciso praticar no mínimo 150 minutos de exercício físico semanais. Então olha que loucura. Às vezes a gente acha que, eu vou fazer um alongamento, vou fazer um abdominal, vou fazer um negócio assim, um negócio assado, tá bom pra caramba. Vou fazer 20 minutinhos de exercício por dia, tá bom pra caramba. Só que 20 por dia, se você parar pra pensar, 2, 4, 6, 8, 10, você fez 100 minutos de exercício físico por semana. Se você fizer 20 minutos durante 5 dias, ainda vão faltar 50 minutos para você chegar no que é o correto e no que é o OMS coloca como o correto para se fazer de exercício físico por semana. Então eu preciso fazer 150 minutos de exercício físico semanais. Professor, o que isso quer dizer por dia? Por dia, se você botar 4 dias na semana, você precisa fazer 25 minutos, 25 não, você precisa fazer mais de 25 minutos de exercício físico por dia. Se você botar aí por dia, vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, como eu falei, 20 minutos daria 100, certo? Se você botar nesses 5, o que está faltando, ainda falta aí 50 minutos, então ainda vai faltar mais um tempinho aí de exercício. Vamos botar aí que você tem que fazer aí pelo menos 25 minutos de exercício por dia, para que você consiga chegar nesse ponto que a OMS coloca como os 150 minutos de exercício por dia. E a alimentação é um dos fatores mais importantes para garantir o bom desempenho em qualquer que seja a atividade física escolhida. Como eu falei com você, não adianta eu querer fazer uma atividade física e querer comer besteira o dia inteiro, comer chocolate, comer bombom, comer biscoito recheado, comer um monte de coisa ruim para o corpo e achar que aquilo dali vai me ajudar quando eu for fazer exercício físico. Não vai. O que te ajuda quando você vai fazer exercício físico é quando você se alimenta da forma correta, da forma saudável. E a educação física, como a área do conhecimento que trata dos saberes ligados ao corpo, interagem com outras disciplinas, como a química, a biologia, a física, para que possamos compreender melhor esse processo que o nosso corpo necessita passar para que possa se manter saudável. Então, a minha área, educação física, ela precisa ter essa interação com as outras áreas, porque quem vai mostrar muito essa parte do corpo, de como o corpo trabalha, como o metabolismo humano trabalha, vão ser biologia, física, química. Então a gente precisa ter esse contato. E é por meio da alimentação balanceada que recebemos a energia necessária para que o corpo mantenha um funcionamento correto e nos possibilite a realização das atividades diárias, incluindo a prática de exercícios físicos. Como eu falei para vocês e vou repetir, se eu faço exercício, mas só como besteira, o meu corpo não vai ter a energia suficiente para que eu consiga fazer aquilo dali. Por quê? Um biscoito recheado não tem energia. Não vai te dar energia, ele vai te dar gordura. Energia não. O que vai me dar energia então, William? Legume, verdura, frutas e uma alimentação balanceada. Eu nunca vou dizer para vocês, porque eu também não gosto disso, de querer achar que eu tenho que parar de comer biscoito recheado, eu tenho que parar de comer pão, eu tenho que parar de comer isso, eu tenho que parar de comer aquilo. Não. Você tem que comer essas coisas sim. Isso também faz parte da nossa alimentação. Agora, precisa ser balanceado. Eu não posso querer comer um pacote de biscoito recheado por dia. Se você olhar o pacote de biscoito recheado, quando entra naquela parte lá do valor calórico e tudo mais, se você parar para olhar aquela partezinha de baixo onde tem todas as informações do biscoito, quantos biscoitos são ali? 3. Você pode comer 3. Aquele valor ali calórico que está dando ali,
O que aparece ali de informação é de 3 biscoitos. E às vezes a gente quer comer um pacote inteiro. Entendeu? Para que todos os processos do corpo funcionem corretamente, existem 6 áreas que devem estar em equilíbrio. Quais são essas 6 áreas, professor? Primeiro, balanço hídrico. Segundo, balanço calórico. Terceiro, o balanço de nutrientes. O quarto, balanço mineral. Quinto, balanço vitamínico. E sexto, balanço das fibras. Então nós vamos ver um por um agora. O primeiro é o balanço hídrico. O que é o balanço hídrico? O balanço hídrico representa o equilíbrio entre a ingestão e a perda de líquidos. Este equilíbrio é fundamental para não colocar a saúde em risco. No entanto, apenas nos apercebemos de forma inequívoca de um desses mecanismos, que é a sensação de sede. É importante ter presente que não devemos esperar pela sede para ingerir líquidos. Então, o que é o balanço hídrico, William? Água. O seu corpo precisa de água. E se ele precisa de água, eu não tenho que beber água só quando eu sinto sede. O correto é nós bebermos pelo menos 2 litros de água por dia. Será que você bebe isso? E isso é o correto para que você não tenha alguns problemas sérios. Problemas de rins, pedra no rim. Ué, William, como assim? Sim, porque a água, quanto mais você bebe água, mais o teu organismo trabalha. Quando você não bebe, o teu organismo deixa aquilo ali parado. E aí dentro dos rins acabam tendo essas coisinhas que acabam dando as pedras no rins. Como eu evito isso, William? Bebendo pelo menos 2 litros de água por dia. Então esse balanço hídrico ele precisa ser feito. A gente não pode querer beber água só quando sente sede. A gente precisa beber água a cada 1 hora você precisa estar ingerindo água. Nessa altura já poderemos estar a sofrer os efeitos da desidratação. Se a gente só esperar para beber água quando a gente sente sede, a gente já pode estar sofrendo efeitos da desidratação. Porque apesar de a sensação de alívio da sede ser quase imediata ao ingerirmos líquido, a absorção e a distribuição da água pelo organismo demora cerca de 30 a 60 minutos a partir do momento da ingestão. Para pensar no negócio. Quando você deixa uma planta no sol, tá, por muito tempo, quando você coloca água nela, o que acontece com a água quando a água bate no solo da planta? Ela suga muito rápido, já viu? É isso que acontece com o nosso corpo. O nosso corpo, quando você deixa muito tempo sem beber água, o que acontece com ele? Quando aquela água cai, acaba muito rápido. Então o processo de desidratação, ele acontece por quê? Porque não tem água suficiente para ele. Por isso nós precisamos beber água, pelo menos a cada 1 hora nós precisamos beber 1 copo de água. 1 copo de 250 ml, mas eu preciso beber. Estamos continuamente a perder água do organismo, porque existe uma tendência natural para a desidratação na medida em que os rins têm que continuamente e mesmo numa pessoa desidratada, excretar uma quantidade mínima de urina, idealmente cerca de 100 ml por hora, de modo a haver eliminação das substâncias tóxicas do organismo. Por outro lado, estamos continuamente a libertar água pela pele e pela respiração. Como eu falei com vocês, o nosso rim, ele precisa tanto de água que de hora em hora ele tem que liberar 100 ml de urina. É muita coisa. Se você deixar de beber água durante 2 horas, você deixou com que esse processo ficasse acumulado. E lá dentro do seu rim vai acabar ficando substâncias tóxicas. Que o nosso corpo, o nosso rim, ele é simplesmente um filtro. Ele filtra o que é ruim para eliminar pela urina. Se você deixa aquilo que é ruim ali dentro, vai criando as pedrinhas que depois são chamadas de pedra no rim, que acabam que ficam lá dentro. E se você parar para pensar, o nosso corpo ele libera água muito facilmente. Através da nossa transpiração você libera água sim. Então é por isso que nós precisamos colocar na nossa cabeça que esse balanço hídrico ele precisa ser feito. De 1 em 1 hora eu preciso estar ingerindo água. O segundo balanço é o balanço calórico. É o equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas através de alimentos e a quantidade de calorias gastas através da TMB, ou calorias gastas com atividade. Taxa de metabolismo basal é a quantidade de calorias mínimas que o corpo consome em repouso. Então vamos lá, vamos entender isso. Espera aí. Calorias ingeridas. O que são as calorias ingeridas? O que você come. Se eu como muita besteira, eu vou ingerir muita caloria. Se eu tenho esse momento de ingerir muita caloria e não gasto tanta caloria, o que vai acontecer comigo? Isso aí, eu vou engordar.
Para que eu não engorde, eu preciso comer o que eu gasto. Então, por isso eu preciso ter uma alimentação balanceada, para que eu possa comer o que eu vou gastar. Quando a ingestão calórica é igual ao gasto, o peso se mantém, pois não há necessidade de buscar calorias armazenadas nas reservas e nem a caloria não utilizada para ser armazenada. Isso significa que o balanço calórico está em equilíbrio. Então vamos lá. O que significa o balanço calórico em equilíbrio, William? Eu como o que eu gasto. Então o meu corpo vai sempre se manter daquela forma que ele está. Por quê? Porque eu como o que eu gasto. Agora, William, se eu como e gasto mais, o meu corpo tem reservas. O que são as reservas, William? O que nós chamamos de gordurinha. As reservas são as gordurinhas. As gorduras são reservas. E quando você come menos do que você gasta, o teu corpo pega aquelas reservas de gordura e faz com que aquilo ali vire energia. Olha como é que o nosso corpo é louco. É uma coisa de Deus mesmo, é uma coisa linda. Ele pega aquilo dali e faz aquilo ali virar energia. E aí você perde peso. Agora, para você manter o seu peso, manter o que você quer, você precisa ingerir o que você gasta. Finalmente, quando a ingestão calórica é menor do que o gasto, o peso diminui, como eu acabei de falar, pois as calorias obtidas na alimentação não são suficientes para suprir o gasto. Então o organismo recorre das calorias armazenadas no corpo, da gordura corporal. Isso significa que o balanço calórico está negativo. Então, vamos lá. Balanço calórico positivo. Como mais do que eu gasto. Vai acontecer o quê? Vou ter muita gordura no meu corpo. Vou ficar gordinho. Balanço calórico neutro, equilibrado. Eu como a mesma coisa que eu gasto. Beleza, vou manter sempre o mesmo peso que eu vou sempre ter. Para que eu perca peso, o que eu tenho que fazer, William? Comer menos e gastar mais. Para quê? Para que o meu corpo pegue aquela energia, aquela gordura que está localizada nele e faça com que aquilo ali vire energia. E aí, com isso, eu vou acabar perdendo peso. O terceiro balanço é o balanço de nutrientes. É a relação entre as três principais classes de nutrientes: carboidratos, lipídios e proteínas. Uma dieta normal ela deve ter por volta de 60% de CHO, 15% de proteínas e 25% de gordura. Então são 60% de carboidratos, 15% de proteínas e 25% de gorduras. Ah, então eu posso comer o que eu quero. Gordura, carboidrato, existe o bom e existe o ruim. O problema é que a gente acaba pegando sempre o ruim para comer. Atletas de atividades de força ou de endurance podem precisar de um pequeno aumento no consumo de proteínas. Então, se você pegar essas pessoas que fazem trabalho de força, igual aqueles levantamentos de peso, aquelas paradas, esses caras eles precisam de mais proteína. Por quê? Eles gastam mais aquilo. A quantidade de CHO é de extrema importância, porque está diretamente ligada aos depósitos de glicogênio muscular, que são utilizados durante o exercício. Então o carboidrato ele é muito importante para o nosso corpo. Se você parar para pensar como o carboidrato é importante, você já escutou alguma vez alguém falar com você que o jogador de futebol, o que o jogador de futebol come antes dele jogar uma partida de futebol? Ah, William, nunca escutei falar isso. Ele come macarrão, lasanha, ele come muitas dessas coisas que são carboidratos. Por que, William, que eles comem? Porque eles vão gastar aquilo dali na hora do jogo. E eles precisam de mais dentro do corpo para que eles possam conseguir chegar ao extremo que eles precisam lá dentro do jogo para jogar. Então eles precisam comer mais carboidrato antes dos jogos. Então antes dos jogos eles acabam comendo mais carboidratos para que eles consigam chegar no que eles querem. Atletas de jogos e de resistência precisam de uma quantidade superior de carboidratos, como eu acabei de falar, para manter um nível satisfatório de rendimento. Após a depressão do glicogênio, os depósitos levam aproximadamente 24 horas para se restaurarem com uma alimentação com 70% do carboidrato. Então vamos lá, essa é a parte dos nutrientes. Agora vamos lá para a parte mineral. Embora o treinamento faça com que se percam menos minerais na transpiração, ainda assim existe uma necessidade alta porque o atleta sua muito mais também.
Então, assim, o atleta de futebol, o atleta que joga esses esportes, ele precisa. Por isso você vê aqueles atletas tomando Gatorade, tomando esses energéticos. O que é isso? É essa parte mineral. Eles tomam aquilo porque aquilo dali vai ajudar para que o balanço mineral deles não fique desequilibrado, fique sempre normal. Os principais minerais perdidos são cloro, sódio, magnésio e potássio. O sódio e o cloro são perdidos através do suor e devem ser repostos uma vez que são elementos participantes da contração muscular. Por isso eles tomam aqueles negócios. Por quê? Eles precisam tomar um Gatorade porque o Gatorade ele tem cloro, sódio, magnésio e potássio mais alto. Então ele ingerindo aquilo dentro do corpo dele, o corpo dele vai ficar equilibrado e ele não vai ter nenhum problema de contração muscular. Ele não vai ter problema de cãibra. Ah, William, por isso que se fala de comer banana? Isso, porque a banana tem potássio. Isso aí. A reposição deve ocorrer já durante a atividade. E alguns pesquisadores recomendam que atletas de resistência devam ter uma ingestão ligeiramente aumentada de sal, de 15 a 20 gramas por dia, principalmente em períodos pré-competitivos. A perda do potássio durante a atividade também pode piorar a performance, por ser ele um cofator de diversas enzimas. O mesmo vale para o magnésio, que além de ser cofator enzimático, também tem papel na condução de estímulos neurais e na contração muscular. Outro, o ferro, é importantíssimo devido ao seu papel de carregador de oxigênio. Os jovens têm uma necessidade de ferro aumentada devido ao crescimento e os atletas têm necessidades que podem chegar a 3 vezes a de um sedentário. Professor, o que é uma pessoa sedentária? Aquela pessoa que só fica sentada no sofá comendo. Então um atleta ele precisa de 3 vezes mais ferro do que um sedentário. E o último, um dos outros balanços é o vitamínico. Uma alimentação completa fornece todas as vitaminas necessárias ao atleta, não havendo necessidade de suplementação. Então, se eu tenho uma alimentação completa, uma alimentação balanceada, eu vou ter todas as vitaminas que eu preciso. E não vou precisar ficar tomando suplemento, igual você vê um monte de gente tomar suplemento em academia. Por quê? Porque não quer fazer uma alimentação regrada. E se eu não faço uma alimentação regrada, eu não vou ter todas as vitaminas que eu preciso no corpo. E aí eu preciso de suplemento para poder ajudar nessas vitaminas. Alguns atletas, contudo, precisam de uma necessidade ligeiramente aumentada de vitaminas B1, por ela ser um fator participante da degradação do CHO. Os carboidratos são as mais importantes fontes de energia e a forma de estocagem no corpo é como glicogênio no músculo ou no fígado. O consumo de carboidrato é indicado antes, durante, quando plausível, e após o exercício. Então, como eu falei, antes do jogo os caras comem carboidrato, dentro do jogo os caras fazem também, no final do jogo também. Olha, como assim dentro do jogo? Eles têm um gelzinho que eles tomam dentro do vestiário no intervalo do jogo, que é para ajudar a aumentar o carboidrato, não deixar o carboidrato cair abaixo do normal. Após a atividade, as enzimas que trabalham na ressíntese de glicogênio estão em atividade máxima. Esse efeito dura por volta de 1 hora e por isso é tão importante iniciar a ingestão de CHO logo ao final da atividade, para aproveitar este momento de alta absorção que facilitará a restauração do glicogênio, principalmente se o atleta tem outra prova ou treinamento no dia seguinte. Desculpa, então se você parar para pensar, é o seguinte, acabou o jogo. O que eu vou comer? Carboidrato. Preciso comer um carboidrato. Por quê? Porque o meu corpo vai precisar daquilo, então eu preciso comer aquilo. Ah, desesperadamente? Comer muito? Não, mas tem que comer. Por quê? Porque o meu corpo vai precisar daquilo, principalmente se no outro dia eu já tenho treino para fazer. Os lipídios são a grande reserva energética do nosso corpo e a principal fonte de energia quando o corpo está em homeostase ou stand state, momento em que o metabolismo aeróbico é o predominante. Uma alimentação rica em gorduras é prejudicial a todos e também para o atleta, porque diminui a capacidade de resistência, impede um armazenamento ótimo de glicogênio muscular e perturba o funcionamento do fígado, piorando a deposição do glicogênio hepático. É por isso que eu acabei de falar com você. Quanto mais gordura eu como, pior vai ficar a minha situação. Eu preciso de carboidrato? Sim. Eu preciso de gordura? Sim, mas não é tanto. Eu preciso de proteína? Sim. Então eu preciso dessas coisas? Preciso.
mas de uma forma balanceada. Eu não posso querer comer mais do que eu posso. Eu não posso querer pegar, como eu falei, um pacote de biscoito e devorar um pacote de biscoito inteiro e achar que aquilo ali vai ser bom para mim, porque não vai. Como eu falei, as proteínas são estruturas formadas por aminoácidos. E uma de suas principais funções é restituir as estruturas corporais, como a pele e o músculo. Pela sua função primordial, as proteínas são mais recomendadas para o pós-exercício. Depois que o exercício acaba, o jogo acaba e tudo mais. Mas diversos trabalhos vêm pesquisando o seu papel como suplementação durante a atividade física, principalmente para atividade de várias horas. E aí a perda de água, a gente pode falar sobre a perda de água. Se você falar para uma perda de água, é o que eu falei. De 1 em 1 hora eu preciso beber água, porque senão eu vou ficar desidratado. A definição de quais elementos ingerir antes, durante e após os exercícios estão estritamente relacionados ao tipo e à duração da atividade que será realizada. Pegamos o exemplo do squash. Então vamos lá. Se eu vou jogar uma partida de futebol de 3 horas, preciso ingerir carboidrato antes do jogo? Sim, porque eu preciso de carboidrato para aquele momento. No meio do jogo, no intervalo do jogo, eu preciso ingerir carboidrato? Sim. Por quê? Porque eu preciso ainda de carboidrato para continuar aquele processo do jogo. No final também? Também. A mesma coisa com a água, a mesma coisa com as outras coisas que o nosso corpo precisa para ter um balanceamento de tudo e a gente consiga chegar ao rendimento que a gente quer. Qual é o exemplo do squash? O squash é uma modalidade de esporte de raquete. Não sei se vocês já viram. O squash é aquele esporte onde eu fico o jogo batendo a bolinha na parede. É como um tênis, só que ela é batida sempre na parede. Isso aí. E se caracteriza pela troca de bolas de alta intensidade e de curta duração. Os jogadores alternam as jogadas dentro de uma quadra fechada entre as 4 paredes, como eu acabei de falar. As movimentações dentro da quadra exigem alto grau de coordenação motora e deslocamento com velocidade. Então eu preciso prestar muita atenção e ter coordenação motora de conseguir mexer o meu braço, fazer um movimento para acertar a bolinha. E também agilidade e velocidade para que eu possa se movimentar o mais rápido possível dentro da quadra. Então, em relação ao sistema energético, no squash predomina o anaeróbico lático, o que exige rápido fornecimento de energia, geralmente proveniente dos carboidratos. O squash é um dos jogos onde eu vou mais precisar ingerir carboidrato. Porque, como ele é muito rápido, como ele é muito veloz, eu gasto muita energia. Eu sou demais. Então eu preciso ingerir água, eu preciso ingerir carboidrato a quase a todo instante. Por quê? Para que eu não perca rendimento e consiga ter energia para ir até o final da atividade. Ao mesmo tempo, em virtude da necessidade de potência muscular e, consequentemente, do desgaste da musculatura, a reposição de carboidratos e a ingestão de proteínas e frutas após a atividade são imprescindíveis para uma boa recuperação. Por quê? Se eu não sou um cara que como para ter carboidrato e proteína no final, eu vou acabar tendo uma cãibra, eu vou acabar tendo um desconforto muscular, eu vou acabar tendo um desgaste muito grande da minha musculatura. O que faz com que isso não aconteça? Só o alongamento? Não. A ingestão de carboidratos e proteínas. Isso vai me ajudar a não ter o desgaste muscular depois da atividade acabar, depois de eu sentar no meu sofá. O que vai fazer com que isso melhore é o alongamento, sim, mas também a ingestão de carboidratos e proteínas. Então, assim, o que eu quero com isso, com essa primeira aula? Que você entenda que exercício físico e alimentação saudáveis são juntos, não separados. Eu não posso querer comer mais do que eu gasto. Eu preciso comer pelo menos a mesma coisa que eu gasto ou comer menos do que eu gasto, para que eu possa ter um corpo saudável. E eu preciso entender uma coisa: alimentação saudável é uma alimentação onde eu sempre vou estar ou sempre vou ter um equilíbrio nessa alimentação. Não posso comer mais proteína do que carboidrato, ou não posso comer mais proteína do que gordura, ou não posso comer mais gordura do que proteína e carboidrato. Eu preciso ter um equilíbrio entre esses três, se juntando ao que eu falei com vocês, de ingerir água de 1 em 1 hora,
para que eu tenha uma alimentação saudável e um corpo saudável. Então, pensem nisso, beleza? E até a nossa próxima aula.